A verdade oculta sobre o mito de Hércules. Hércules, o herói de força sobrenatural, desafiou os deuses e sobreviveu a feitos impossíveis. Mas e se eu lhe dissesse que a história que você conhece sobre ele não é exatamente a verdade? O que aconteceria se o mito de Hércules, um dos maiores heróis da antiguidade, fosse apenas a ponta de um iceberg de uma verdade muito mais sombria e complexa? Prepare-se, pois hoje vamos revelar a verdadeira história de Hércules. Ou melhor, a verdade oculta por trás do mito. Um mito forjado em batalhas, vingança e sacrifícios que mudaram o destino da civilização antiga. Hércules, conhecido como Heracles, na Grécia, nasceu de uma união divina entre Zeus, o rei dos deuses, e Alquimena, uma mortal. Mas sua origem não foi marcada apenas por grandeza. A própria sua existência foi cercada por traições e castigos que moldaram a lenda. Aos olhos dos antigos gregos e romanos, Hércules não era apenas um herói de forças inigualáveis. Ele representava a luta contra o destino, uma representação da luta entre a humanidade e os deuses. Através dos 12 trabalhos de Hércules, ele foi desafiado por Hera, a esposa ciumenta de Zeus, que nunca perdoou Hércules por ser filho de seu marido com outra mulher. Esses feitos, que pareciam apenas gestas heróicas, eram na verdade uma forma de punição e controle. Hércules, aparentemente vitorioso, era na verdade um prisioneiro das vontades divinas. Cada tarefa imposta não só o humilhava, mas o forçava a confrontar sua própria humanidade. Os escritores antigos, como Plutarco e Apolônio de Rhodes, nos contaram sobre as batalhas que Hércules travou contra monstros míticos. Porém, a realidade das ações divinas e o sofrimento de Hércules raramente foram discutidos com a mesma honestidade. O mito, de certa forma, foi moldado para fazer de Hércules um símbolo da virtude, ao passo que sua dor era em grande parte ignorada. Mas, na verdade, Hércules era muito mais do que isso. Ele era uma figura trágica, um reflexo das tensões entre o homem e o poder divino. As fontes antigas, como o historiador romano Suetônio, indicam que os próprios romanos usavam a imagem de Hércules como um símbolo para a disciplina e a resistência em tempos de guerra e expansão imperial. Na prática, a figura de Hércules servia como um modelo para os soldados romanos. Ele era invocado como um símbolo de força e coragem. Mas a verdade é que o próprio mito de Hércules estava embutido na dureza e na brutalidade do Império Romano. Muitos generais romanos acreditavam que a disciplina militar de seus soldados precisava refletir a força e os desafios impostos aos heróis da mitologia. A vida de um soldado romano muitas vezes imitava a dor e o sofrimento de Hércules. Com isso, ele se tornou mais do que uma lenda. Hércules era a representação de um soldado que se sacrificava por um império. Um momento marcante no mito de Hércules e na realidade romana foi quando o herói enfrentou o último de seus 12 trabalhos: capturar o servo de Cerineia. Mas o que muitos não sabem é que o próprio imperador Augusto, que usava a imagem de Hércules como seu próprio símbolo de poder, levou essa ideia ao limite. Durante suas campanhas militares, a imagem de Hércules servia como uma espécie de propaganda para motivar os soldados e a população. Ele se tornava Hércules em combate, enfrentando monstros e desafios em nome do império. E assim, o sacrifício e a luta de Hércules se tornaram símbolos para justificar a expansão imperial. E quem poderia imaginar que o maior sacrifício de Hércules foi justamente no momento de sua morte, quando ele foi envenenado por uma túnica envenenada dada por Dejanira, sua esposa. A tragédia de Hércules culmina em um sacrifício imenso, que ele fez em nome da humanidade. Mas o verdadeiro sacrifício não foi o sofrimento físico, mas o preço de ser um herói, o sacrifício da própria humanidade para se tornar uma lenda. E assim, o mito de Hércules nos mostra que a verdadeira história por trás das lendas nunca é simples. Hércules, o herói imortal, não era apenas uma figura de força, mas um reflexo do preço pago por aqueles que buscam ser mais do que mortais. Ele nos lembra que por trás de toda grandeza existe uma dor oculta e um sacrifício pessoal. Agora, eu te pergunto até que ponto estamos dispostos a pagar o preço por nossa própria grandeza? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe sua visão sobre o mito de Hércules. O que você acha que ele representa para a sociedade de hoje? Qual parte você achou mais impressionante?